Tudo muito bem com vocês? Graças a Deus. No meio desse mar de ondas, desse mar de energias que nós vivemos no mundo e particularmente no Brasil, como estamos nós? Se fôssemos aparelhos de rádio, e essa é uma excelente metáfora para entendermos o indivíduo no meio do mar de energias, poderíamos sentir muitas interferências, muitas rádios sobrepostas na mesma frequência, de forma que a captação de ondas e de energias nossa ficasse uma verdadeira bagunça. O que fazer? Como nos conduzir em meio à guerra na qual temos afundado o nosso país? Vocês não acham fundamental refletir isso? Parece, mas só parece, que a questão fundamental é escolher qual candidato amanhã. Essa, sem dúvida, é uma tarefa importante, mas está muito longe de ser a tarefa mais importante da vida. Eu venho brincando que se nós morrêssemos depois de amanhã, se algum luminar, se São Pedro, simbolicamente, ou algum luminar que nos acolhesse, se nós fizéssemos jus a isso, nos perguntaria em quem nós votamos para saber o nosso grau de elevação. Vocês acham isso? Claro que não. Claro que essa não é a escolha mais importante das nossas vidas. Claro que as candidaturas que se fazem para nós são muito outras. Fundamental nós entendermos minimamente o que acontece no mundo espiritual, o que acontece na Terra, porque a Terra e o mundo espiritual refletem-se uns aos outros, particularmente o que acontece na Terra é reflexo do que acontece no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual há dois grandes embates. Um embate básico previsto por João Evangelista, sob a inspiração de Jesus lá no Apocalipse, falava do Armagedon, uma grande guerra do bem contra o mal. O problema de enxergarmos só isso, em primeiro lugar, o primeiro problema é que a gente sempre se coloca no bem, sempre coloca o nosso partido, o nosso candidato, a nossa ideologia no bem e a outra no mal. E o segundo grande problema é que algumas mensagens espirituais têm dado conta de dois conflitos. Sim, há um conflito do bem contra o mal, há uma consciência das organizações opostas a Jesus, que se opõem, que guerreiam com a luz, sobre a transição planetária. Se nós, pequenininhos, sabemos da transição, eles não saberão? É claro que sabem. É claro que sabem que eles serão deportados. E a estratégia que resta para eles é de atrasar o máximo e, ao mesmo tempo, angariar o máximo de soldados para que, quando eles forem transferidos para outros planetas, exilados para outros planetas, eles sejam fortes, porque, é claro, a força de um general se dá pela quantidade de soldados. Então, eles sim procurarão arrastar o máximo de soldados, o máximo de nós. Estão tentando arregimentar a maior quantidade de espíritos. Então, isso é uma realidade,
Mas há também outra realidade que torna a situação mais complexa. A parte das trevas se dividiu e conflita e guerreia entre si também. A luta pela hegemonia política mundial entre Estados Unidos e China reflete essa luta de dois grupos das trevas que disputam entre si. A luta entre esquerda e direita no mundo todo reflete essa luta de dois grupos das trevas, para grande decepção, para grande decepção tanto da esquerda quanto da direita, tanto de Estados Unidos quanto partidários da China, é que nenhum deles representa a luz, nenhum deles é a representação dos interesses de Deus ou de Jesus na Terra. Isso deveria ser óbvio para todos nós. Se nem os líderes religiosos que se dizem, que têm se dito representantes de Deus na Terra há tantos séculos, efetivamente são, se esses pseudo-representantes de Deus na Terra já promoveram perseguições, torturas, extermínio, assassinato, guerras, e evidentemente não são representantes de Deus na Terra, e montam impérios de mídia a partir de ilusões e de estelionato espiritual, óbvio que não são a representação de Deus na Terra. É claro que assim como há essa divisão entre Estados Unidos e China, esquerda e direita, há também uma divisão nas religiões preponderantes entre católicos e evangélicos. Por toda parte, parece que os Estados Unidos, por exemplo, estão sendo superados pela grande e nova força da China. Parece que os católicos estão sendo superados pela grande e nova força dos evangélicos. Parece também, conforme o seu ponto de vista, que uma ideologia política partidária está sendo superada por outra nova. Tudo isso, porém, não é luz contra sombras, são dois grandes grupos das sombras que guerreiam entre si, ainda na ilusão de esticar o domínio das trevas sobre a humanidade e, claro, preponderar sobre o outro grupo, fazendo com que os iludidos da Terra, nós, a população da Terra, desinformada, se identifique com um grupo ou outro, lute por um grupo ou outro, odeie por um grupo ou outro. É essa a nossa situação, meus amigos. É isso que tem separado não só grandes poderes, grandes jogadores econômicos, políticos, mundiais, mas tem repartido, vocês sabem disso, casamentos, famílias, amizades, grupos de trabalho, religiões. Estamos sendo rasgados no meio, no mundo e particularmente no Brasil. E não estamos sendo rasgados no meio por causa dessas forças. Claro que não. Se fôssemos vítimas dessas forças, onde estaria Deus? Não.
Se estamos sendo rasgados, é porque nós nos identificamos com essa guerra, com esse ódio, com esse antagonismo de sombras contra sombras. Em quem devemos votar? Qual o melhor representante do Cristo na Terra? Qual o melhor líder mundial? Será que essas são mesmo as grandes decisões? Será que essa decisão que os sistemas, que a ordem estabelecida, que as hierarquias humanas apresentam para nós são realmente as nossas mais importantes decisões? Em hipótese nenhuma nós viríamos aqui questionando ou sugerindo para nenhum de vocês qual a melhor ideologia, qual a melhor religião, qual o melhor partido e muito menos qual o melhor candidato. Mas sim, estamos questionando junto com cada um de vocês qual a melhor atitude. Porque a candidatura, digamos assim, o candidato que melhor merece a nossa adesão, a melhor ideologia está entre o egoísmo e o amor. Essa é a grande decisão. Esse é o grande voto que nós precisamos fazer não apenas um domingo, escolhendo entre um candidato ou outro, mas motivados por uma ideia generosa, de gratidão, de compaixão, de amor ao próximo. Se você votar com essa atitude, a candidatura que você votar pouco importará, porque nós teremos 4 anos difíceis, quem quer que ganhe. Pelo menos 4 anos difíceis. E esses 4 anos difíceis serão muito melhor vividos se você estiver com essa atitude de generosidade, de compaixão, estiver com uma atitude de amor ao próximo. É isso que faz o movimento de unir o Brasil. É o contrário, o ódio, que tem feito o Brasil se rasgar. Nem a esquerda, nem a direita, nem um candidato, nem outro. O que rasga o Brasil é o ódio. Nem católicos, nem protestantes, nem China, nem Índia, nem Estados Unidos, nem direita, nem esquerda. O que une o Brasil, o seu casamento, a sua família, as suas amizades, o que une a humanidade é o amor. Hoje recebi do amigo José de Mello uma mensagem que eu queria partilhar com vocês, de tão preciosa que ela é. Acabei de postar na minha linha do tempo e vou ler para vocês, é uma mensagem curta e muito importante para todos nós. O título é Dissertação Espírita 20. Está no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. A mensagem é assinada por São Vicente de Paulo. Vejam só, ouçam na alma essas palavras. É a minha sugestão. Dissertação Espírita. A união faz a força. A contraparte dessa frase qual é? A desunião é o que nos enfraquece. E o nosso enfraquecimento interessa a quem? Não é? A união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas, vai estender por sobre a terra a sua ramagem benfazeja. É preciso que vos torneis invulneráveis contra as setas envenenadas da calúnia
e da sombria falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Veja se isso não existe nos Estados Unidos e na China, na esquerda e na direita, no catolicismo, no evangelismo, no espiritismo, nas nossas famílias, em todas as nossas relações e, em algum grau, dentro de nós mesmos. Espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, é necessário que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. Um programa de trabalho para os próximos anos, realmente orientado na luz, exige de todos nós uma atitude de indulgência, uma tolerância recíproca. Que os vossos defeitos passem desapercebidos. Que não nos centremos nas nossas sombras, mas sim nos nossos potenciais, nos nossos talentos, no Deus em nós, não no ego, que parece sermos nós, mas não é. Não nas condições momentâneas, porque nós não somos brancos, nem ricos, nem pobres, nem brasileiros, nem espíritas. Nós apenas estamos. Então, que os vossos defeitos passem desapercebidos e que nós nos concentremos sobre a nossa luz. Brilhe a vossa luz, diria e disse Jesus para todos nós. Que somente as vossas qualidades sejam notadas. Que o facho da amizade santa vos congregue, ilumine e aqueça os corações. Só assim resistireis aos ataques impotentes do mal. Os ataques do mal, os poderes do mal parecem tremendos. Alguém pode pensar, puxa, se tanto Estados Unidos quanto China forem facções do mal, se tanto as dominações do catolicismo e as dominações do protestantismo forem facções do mal, se tanto esquerda quanto direita forem representantes de facções do mal, eles detêm todo o poder da terra, mas é mentira. Vicente de Paulo fala a respeito dessas forças todas como ataques impotentes do mal. Ora, se essas forças tremendas, que parecem repartir o mundo entre si, que parecem congregar todo o poder do mundo, são impotentes, onde está o verdadeiro poder? O verdadeiro poder está na luz. O verdadeiro poder está no amor. Pergunte para uma criança recém-nascida, se ela pudesse responder, onde está o grande poder? Quem é a figura mais poderosa da terra para ela? Claro que é a mãe dela. Pergunte para alguém que realmente ame. Pergunte para uma planta que é muito amada. Pergunte para um animal que é muito amado. Quem é o maior poder da Terra? Será o Putin? Será o presidente da China? Será o presidente dos Estados Unidos? Claro que não! O maior poder da Terra é o amor. Jesus revelou: Deus é o amor. O resto, tudo são impotências vestidas de potência. Ilusões de potência sob uma profunda
impotência. Só ligados ao verdadeiro poder do mundo, como eletrodomésticos que não fazem nada se não estiverem conectados à fonte, somos nós. Só conectados à fonte de todo bem, a Deus, ao amor, resistiremos aos ataques impotentes do mal. Como o rochedo inabalável resiste às ondas, à vaga furiosa. E assim termina a mensagem de São Vicente de Paulo. Não é plenamente pertinente ao nosso momento? Não é extremamente oportuno não só para esse sábado pré-eleitoral, para o domingo eleitoral, mas para todos os próximos, pelo menos para todos os dias dos nossos próximos 4 anos? Não é essa atitude fundamental, não apenas para o seu casamento, para suas amizades, para refazer os cacos em que foram transformados as famílias, as amizades, os locais de trabalho, o nosso país? Transbordemos então a nossa reflexão para todo o planeta Terra e especialmente para todo o nosso país. Já relendo, agora sem as nossas pontuações, a mensagem do nosso irmão de luz, Vicente de Paulo. Amigos, englobemos nessa passagem, nesse nome generoso, todos os seres da terra amigos. A união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas, vai estender por sobre a terra a sua ramagem benfazeja. É preciso que vos torneis invulneráveis contra setas envenenadas da calúnia e da sombra, e da sombria falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso é necessário que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. É preciso que os vossos defeitos passem desapercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notadas. É preciso que o facho da amizade santa vos congregue, ilumine e aqueça os corações. Só assim resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável, a vaga resiste à vaga furiosa. Que essa nossa oração, que essa oração do amigo de luz, sugerida a todos nós, possa preencher nossos corações e transbordar nossos corações, cobrindo a todos nós da nossa verdadeira natureza, revelando por sobre as nossas identidades guerreiras, egoístas, a nossa verdadeira identidade. Vós sois deuses. Deus é amor. Vós sois amor. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Preenchamo-nos e transbordemo-nos de fraternidade, de compaixão, de serviço e de amor. Pelo Brasil. Porque assim como as duas mães na frente do rei Salomão, onde a verdadeira mãe era aquela que abria mão em nome do amor ao filho,
O verdadeiro patriota é aquele que abrir mão da obsessão pela vitória, da obsessão pela autoexaltação e pela humilhação do outro, deixando-se dirigir, deixando-se direcionar pela fraternidade, pelo verdadeiro amor a essa coletividade linda chamada Brasil. Que assim seja para vocês e para mim. Espalhem essa live. Ela precisa cobrir o máximo de pessoas. Porque o que nós mesmos mais precisamos está aqui. Um grande abraço. Um ótimo sábado. Um ótimo domingo para todos nós. Saúde e paz para todos vocês, para todos nós. Até a próxima. Amanhã, 17h30, estaremos aqui.